A ideia do mundo russo surgiu no início dos anos 2000 pelo atual presidente da Rússia, Vladimir Putin. A essência dela consistia em manipular conceitos como fé ortodoxa, raízes eslavas orientais e língua russa, numa tentativa de unir 3 estados: Ucrânia, Rússia e Bielorrússia. No entanto, essa chamada unificação tinha um objetivo completamente diferente: a total submissão a Moscou e o uso, por Moscou, dos recursos desses países para enriquecer os bolsos da elite governante moscovita. Simplesmente alguém esqueceu que, no século XXI, para levantar um país, não é preciso conquistar territórios alheios, mas sim melhorar a vida nas terras que você já possui. Hoje vou mostrar exemplos claros do que realmente é esse conto de fadas chamado mundo russo e como vivem as pessoas na própria Rússia. Se alguém duvida da veracidade, acredite, isso é a mais pura verdade. Você pode conferir, pesquisar no Google e verificar todas as informações por conta própria. E eu estou dizendo isso agora porque, para mim, como morador da Ucrânia, quando eu lia sobre esse tipo de absurdo, eu realmente não acreditava que isso pudesse acontecer no século XXI. Mas não vou enrolar. Meu nome é Semyon, canal Maikachu TV. Vamos começar. Afogou-se, só que não exatamente em água. A primeira história ocorreu em Murmansk, uma cidade grande com quase 300 mil habitantes, longe de ser uma vila pequena e isolada. Essa é a realidade da Rússia comum de hoje. Um homem que morava em uma casa meio destruída e sem infraestrutura básica, em estado de semi-embriaguez, foi ao banheiro e se afogou lá. O mais chocante nessa situação é que os amigos de bebida sabiam que ele tinha caído no banheiro e estava lá. No entanto, eles decidiram que não podiam fazer nada. Um deles disse que esqueceu o número dos bombeiros, e por isso, os melhores amigos continuaram bebendo, em vez de tirar o colega de lá. Não se sabe ao certo quanto tempo o homem ficou na fossa até morrer. De manhã, ele foi encontrado por um vizinho do dormitório que estava indo buscar cerveja. De manhã, para buscar cerveja. Sabe, dá a impressão de que eu invento umas coisas mais pesadas. Mas não, isso é só o material comum das notícias da Rússia. É assim que vive toda a Rússia, exceto São Petersburgo e Moscou, porque essas cidades vivem bem justamente porque o resto do país vive... Bom, vocês entenderam. Enfim, chamaram os bombeiros, mas mesmo depois disso, o corpo já morto demorou muito para ser retirado, porque ninguém limpava a fossa há muitos anos. Se Putin amasse seu povo, ele faria de tudo para não permitir que isso acontecesse. Mas ele escolheu um caminho completamente diferente. Antes de passar para as próximas histórias que vão te deixar arrepiado, quero te fazer algumas perguntas. Ao selecionar este material, descobrimos por acaso números chocantes. E essa é uma estatística dos próprios russos, não do Ocidente que está sempre enganando. Tente responder nos comentários as seguintes perguntas. Primeiro, qual a porcentagem de russos que não tem rede de esgoto? Segundo, qual porcentagem de russos não possui banheiro em casa? E a terceira, a última, a primeira e a segunda pergunta, mas agora para os moradores da zona rural. Escreva nos comentários, vai ser interessante saber a sua opinião. E quem quiser saber a resposta certa, ela estará na nossa postagem no nosso canal do Telegram. Não se esqueça de se inscrever. Vida de cachorro. A segunda história revela completamente o nível de educação dos russos. No verão de 2019, na cidade de Dzerzhinsk, na região de Nizhny Novgorod, começaram a desaparecer cachorros. Como se descobriu, alguns moradores da cidade capturavam os animais para fazer vários pratos com eles. Sim, vocês ouviram direito. Estas são notícias do primeiro canal da Federação Russa, mas eles com certeza não mentiriam, certo? Destacou-se especialmente uma mulher que acreditava sinceramente que a carne de cachorro salvava seu marido da tuberculose. Ela procurava filhotes através de anúncios de voluntários e nem escondia que iria usá-los como alimento. Parece que nem todos na Rússia sabem que existem medicina e hospitais. Afinal, esse não é o único caso semelhante na Rússia. Se em uma sociedade civilizada o cachorro é amigo do homem, membro da família e fiel ajudante, neste país ele é apenas um pedaço de carne correndo de graça pela rua. Cidades turísticas da Rússia. A propaganda russa afirma sem pudor que a Rússia é um grande país e seus habitantes realmente acreditam, achando que vivem melhor do que no decadente Ocidente.
No entanto, a realidade da vida na Federação Russa é mais do que lamentável. Bem-vindo a Chita, a cidade lixeira. Os moradores nem sequer tentam mudar a situação de alguma forma. Para eles, é totalmente confortável viver entre o lixo apodrecido que enche o pátio com um cheiro pesado e azedo. Você pode perguntar, será que entre uma população de 300 mil pessoas não há ninguém que se importe? Talvez existam essas pessoas, mas o governo da Rússia não se importa com a sobrevivência do povo comum. Uma situação semelhante é observada na cidade de Murmansk, mencionada há pouco. Os moradores locais têm o hábito peculiar de se livrar do lixo jogando-o pelas janelas. Isso é observado não em 1 ou 10 casas dessa cidade, mas em muitos lugares. Os moradores falam abertamente sobre isso e não veem nenhum problema. Só eu acho que depois de ver essas cenas, a zona de exclusão parece muito mais atraente e habitável. Verdadeiro professor russo. Se você achava que as histórias anteriores da vida russa já eram um completo absurdo, o que você vai ouvir agora com certeza vai causar muito mais do que apenas choque. Em abril de 2015, uma professora de música da região de Moscou encomendou o assassinato de seu aluno. Segundo a mulher, ela tinha um relacionamento com o estudante. Ela lhe dava presentes e dedicava toda a sua atenção a ele. O interesse excessivo de uma mulher de 50 anos por um garoto de 14 anos não assustava ninguém. O motivo pelo qual essa criatura decidiu tirar a vida de seu aluno foi o ciúme, pois o rapaz começou a namorar uma colega da mesma idade. Ao contratar um matador, a professora prometeu um pagamento de 100 mil rublos, mas uma das condições era que ela deveria ver a criança sofrer. Palavras dela, literalmente, quebre as pernas dele, acabe com os rins, quero ver ele sofrendo. Como podem ver, os ocupantes são ensinados à crueldade excessiva e à desumanidade desde a escola. A Aldeia Vermelha é indiferente. E agora, notícias da Aldeia Vermelha. E não se deixe enganar pelo nome, não é uma aldeia, mas sim uma cidade com cerca de 70 mil habitantes. Na Rússia, um jovem rapaz passou mal no meio da rua, mas as pessoas simplesmente passavam por ele com indiferença. Só após 30 minutos alguém pensou em chamar a ambulância. Mas já era tarde, ele morreu. Depois da publicação da notícia, foi muito triste ler os comentários. Antes de passar para a próxima história inacreditável, deem uma olhada nisso. Está certo, a Rússia não abandona os seus. E alguns comentários. Meu tio ficou 1 hora no chão do metrô. Derrame. E isso na hora do rush. E ninguém se importou. Um homem de sobretudo caro. Smoking. Aparência cuidada. Este é o mundo moderno e louco. Não, amigo. Isso não é o mundo moderno. Isso é a Rússia. Isso mostra nossa mentalidade. Há 5 anos, um experimento nos Estados Unidos e Europa teve uma pessoa fingindo passar mal. Lá, as pessoas ajudavam imediatamente. Na Rússia, as pessoas apenas desviavam. Em Moscou, alguém fingiu ajudar, mas roubou o que havia no bolso da pessoa. Parece que a alma russa é ampla demais. Pois é, isso é exatamente o chamado mundo russo. Teve uma vez comigo quando eu estava grávida de 9 meses. No inverno, escorreguei e caí. As sacolas voaram e minhas pernas e joelhos ficaram de forma que não consegui levantar. Só uma mulher apareceu e perguntou se eu precisava de ajuda. E eu, de tanta dor, disse bem baixinho que sim, mas ela sorriu e, sem se aproximar de mim, foi embora. Lembro que chorei de dor e talvez de mágoa por não terem me ajudado. Mal conseguia mover as pernas. De joelhos, fui engatinhando, juntando as sacolas e me levantando como pude, fui mancando para casa. No final das contas, tive uma ruptura do menisco de uma das articulações do joelho, com certeza. Acho que também machuquei o outro joelho. Então, podem sim ignorar até grávidas. Imagine o que acontece com as outras pessoas. Horrível. Passei por isso há 6 anos voltando do trabalho. Fiquei mal após a oficina e em outubro acabei deitada numa poça sob forte chuva. Fiquei deitada perto da calçada por 40 minutos derrame. Eu estava muito bem vestida. As pessoas passavam por mim. Alguns carros buzinavam. Olha só como ela está bêbada. Mas eu não conseguia falar e não conseguia levantar. Eu estava deitada e via as pessoas passando. Ainda bem que uma mulher me reconheceu. Graças a ela, estou vivo. Isso foi aqui em Krasnoye Selo. Lembro como a equipe da ambulância me xingou. Chamei porque alguém caiu, bateu a nuca na calçada e sangrava muito. Ele estava deitado, gemendo e respirando com dificuldade. E a ambulância chegou e disse: se você tem pena de bêbado, leva pra você. E ainda podemos te multar por chamado falso. Mamãe Múmia.
Na cidade de Saint-Uki, um homem de 60 anos guardou o corpo da mãe em casa por 3 anos. Ele queria transformar o corpo dela em uma múmia. Mas depois de ler conselhos na internet sobre esse assunto, durante esse período ele cobria o corpo com sal. Como ficou claro, isso era feito para que o corpo não se decompusesse e não houvesse um cheiro forte. Os moradores do prédio notaram o comportamento estranho do vizinho, que já era reservado, e o fato de que a mulher não era vista há 3 anos. Vizinhos chamaram o policial comunitário para saber o que ocorria no apartamento. Quando o policial chegou ao endereço, ele encontrou no meio do cômodo o corpo mumificado de uma mulher. Como ficou claro, o homem não gostava do enterro tradicional dos mortos. Por isso, ele encontrou esse jeito. Segundo ele amava muito a mãe e não queria se separar dela. Mais tarde, descobriu-se que durante todos esses anos o filho recebia a pensão de 16 mil rublos por procuração. Na opinião das autoridades, esse foi o principal motivo desse comportamento. A mulher falecida também tinha uma filha, que só soube da morte da mãe depois que o acontecimento ganhou grande repercussão na televisão e nas redes sociais. Estou dizendo isso agora e estou completamente chocado. 3 anos, poxa, a pessoa não dava notícias e ninguém percebeu, nem mesmo a própria filha. Liberdade de expressão à moda russa. Na Ucrânia, todos já se acostumaram a expressar opiniões livremente. Repetidas vezes, em programas humorísticos de TV, comediantes zombavam dos políticos por suas incoerências e os jornalistas faziam perguntas provocativas sem medo. Na Rússia, a situação é completamente diferente. A censura desse país restringe tanto os cidadãos que até mesmo uma pequena aglomeração de pessoas chama a atenção das autoridades. Eventos e manifestações desse tipo são proibidos. O roteiro dos protestos é sempre o mesmo. O povo defende seus direitos e a polícia agride todos com cacetetes. Mulheres, homens, idosos, crianças e até quem só passava. Entre aqueles que apenas estavam passando por perto, estava Daria Sosnovskaya, que tentou defender outra pessoa, mas acabou se ferindo também. Um policial bateu em Daria Sosnovskaya no abdômen e depois na cabeça. Depois, ela foi diagnosticada com concussão cerebral e contusão no tórax. Daria registrou uma queixa de agressão no comitê de investigação, que foi encaminhada à Guarda Nacional. O órgão afirmou que seus agentes não estavam envolvidos e encaminhou a reclamação ao Ministério do Interior. No Ministério, por sua vez, declararam que seus funcionários não participaram da agressão. Em uma entrevista após essa situação, Vladimir Putin declarou que os próprios manifestantes provocam os agentes das forças de segurança e que, para organizar protestos, é necessário obter uma permissão, o que, fica fácil entender, ninguém vai conceder. A Rússia é um país de pessoas vivendo na pobreza e em ruínas. Um país onde a Constituição e os direitos humanos é apenas um pedaço de papel que o presidente usa para se limpar quando lhe convém. O que mais posso dizer aqui? Continuem aguentando. E novamente surge a pergunta: como um país que não tem nem liberdade de expressão, nem liberdade de escolha, pode ir salvar outro, onde tudo isso existe? Prisão russa. O quanto o poder está podre na Rússia. É possível ser preso por alguma história inacreditável de escala realmente global. Primeiro vou contar a história, e enquanto isso, pensem nas possíveis consequências para aqueles que cometeram o crime. Depois vamos comparar sua resposta com a realidade. Belarus, Sergei Saveliev foi parar em uma prisão russa, onde houve torturas em massa, espancamentos e abusos contra os presos por parte dos guardas. Ou seja, esses sádicos simplesmente espancavam as pessoas para se divertir sempre que queriam. E levando em conta como funciona o sistema judiciário na Rússia, não há dúvidas de que há muitas pessoas inocentes presas. Mas essa já é uma outra história. A questão é que Sergei conseguiu passar pelo controle da prisão com um pendrive de 100 GB onde estavam armazenadas provas em vídeo de violência contra os detentos. Mais uma vez, lembro que esses vídeos são facilmente encontrados na internet e até vou postar um deles no meu canal do Telegram. Quem ainda não segue, siga lá. Não cabe aqui discutir se os guardas são culpados. Aqui a culpa é 100% deles, porque o objetivo de um sistema como a prisão é reeducar a pessoa para que ela entenda que estava errada e não cometa crimes novamente. Mas isso não dá o direito de espancar as pessoas.
E agora, sobre as consequências dessa história. O diretor da colônia foi demitido, mas não porque seus subordinados faziam isso com os presos, e sim porque ele permitiu o vazamento dessa história. Os responsáveis por espancar os presos não foram punidos. Já Sergei Saveliev, que revelou a verdade, foi incluído na lista internacional de procurados. Mas felizmente ele conseguiu fugir para a França, onde recebeu asilo político. Eu, sinceramente, não entendo essas histórias. Não é uma questão de opinião subjetiva, como quando uma pessoa gosta do Real Madrid e outra do Barcelona, por exemplo. Aqui é claro e evidente que não se pode espancar pessoas impunemente. Mas na Rússia isso funciona de um jeito diferente. Velhice digna. No entanto, não maltratam apenas os presos. Na região de Sverdlovsk funcionava uma instituição para onde eram enviados deficientes e aposentados. Lá eles viviam em condições horríveis. Eles não recebiam cuidados, passavam fome, tinham passaportes e cartões bancários confiscados, e o dinheiro era retirado de suas contas. Essa história veio à tona graças à moradora de Ekaterimburgo, Irina Abdulina, que foi visitar seu ex-marido, que sempre reclamava das condições desumanas em que vivia. Quando a mulher chegou ao abrigo, viu uma cena horrível. Havia uma sala inteira de pessoas paralisadas, contou Abdulina. Se de repente começasse um incêndio lá, todos morreriam. Durante 2 semanas, todas essas pessoas ficaram sem comida. Lá havia apenas 3 sacos, um de aveia, um de ervilha e um de painço. Não havia mais nada. Quando entrei lá, o local parecia um campo de concentração. Os idosos exaustos se moviam pelos quartos como zumbis. E Abdulina chamou ambulância, polícia e jornalistas. Porém, para alguém, os médicos que chegaram não puderam mais ajudar. Como contou a mulher, uma pessoa ficou deitada nua no chão por 3 dias e não dava nenhum sinal de vida. Ele foi levado para o hospital, onde morreu de exaustão. Os médicos não conseguiram salvá-lo. Alguém estava com gesso, sob o qual, devido à falta de acompanhamento médico, tudo já havia começado a apodrecer. Ainda mais porque uma mulher no abrigo era mentalmente doente e agredia os idosos. Segundo ela, as pessoas eram enviadas ao abrigo pelos serviços sociais, que prometiam que cuidadores iriam cuidar dos idosos. Haveria exames médicos regulares e uma boa alimentação 3 vezes ao dia. As crianças são o futuro da nação, mas não para todos. Até mesmo as crianças são vítimas de violência no país agressor. Há relativamente pouco tempo, surgiu a informação de que na escola de elite de Moscou, número 57, 2 professores assediaram sexualmente alunos várias vezes. A direção da escola sabia disso, pois os alunos já haviam feito várias reclamações. Depois disso, a sequência dos acontecimentos é chocante. A escola criou um memorando proibindo críticas aos professores, e aqueles que discordavam simplesmente foram expulsos. Esses professores já não trabalhavam na escola e fugiram para Israel antes das acusações serem confirmadas. Uma história semelhante aconteceu na Escola Central de Arte de Moscou. As garotas que já não estudam mais lá escreveram 10 cartas acusando o professor de pintura Viktor Elizarov de violência sexual e assédio. As histórias são tão pesadas que eu até sinto nojo de falar sobre isso em voz alta. Se quiserem, podem encontrar tudo isso nas notícias. É bem fácil de achar. Vocês frequentemente pediram uma continuação sobre o mundo russo. Como é viver na Rússia? O que está acontecendo lá? Não posso negar esse pedido. Hoje tem mais uma leva de notícias sobre a grandeza do mundo russo, sobre como eles vivem e por que nasce tanta crueldade em relação ao próximo por lá. Sou Semyon do canal Mega Show TV. Vamos começar. Mãe russa do ano. Em uma vila chamada Oziablikovo, na região de Nizhny Novgorod, uma mulher não tomava banho há 15 anos. E trancada no porão, ela não tinha contato com o mundo exterior. O motivo? Sua própria mãe a trancou lá por 26 anos. Durante todo esse tempo, como já foi apelidada, a mulher Mowgli se alimentava de ração de gato e leite estragado. E sua moradia se tornou um foco de insalubridade. Os vizinhos ajudaram a salvar a prisioneira, ao verem que por volta das 2 ou 3 horas da manhã, algo cabeludo, sujo e esfarrapado corria por suas hortas. Eles recorreram aos jornalistas e aos serviços sociais, que só responderam após a repercussão pública. E só depois disso a mulher recebeu pela primeira vez na vida um passaporte aos 42 anos. O mais interessante nessa história é que Nadejda retribuiu plenamente aos seus salvadores.
Ela procurou o comitê de investigação, apresentando uma queixa sobre invasão ilegal em sua residência. E foi aberto um processo criminal contra aqueles que a salvaram. Morreu de frio. No início de 2024, o capitão da Marinha Russa de 60 anos, Vladislav Ivashkevich, morreu de frio em seu sítio na região de Leningrado. Seus parentes culpam a falta de eletricidade, sem a qual nada funciona lá. O marido da irmã do capitão contou que as quedas de energia começaram já em 29 de dezembro. Segundo os eletricistas, a causa foi a neve nos fios. Ao mesmo tempo, os moradores locais afirmaram que não havia nevado por vários dias. Como se diz isso em russo, afinal? Fazer besteira e colocar toda a culpa nos fenômenos naturais. Além disso, a única fonte de calor nessas casinhas era justamente a eletricidade. Era com ela que a maioria aquecia suas cabanas. No dia 3 de janeiro deste ano, os parentes encontraram o corpo do capitão. Na opinião deles, os eletricistas sabiam que a energia poderia ser cortada a qualquer momento durante o feriado e que os responsáveis pelo concerto claramente não iriam até lá. Mas mesmo assim adiaram o concerto para depois. O eterno vai que dá russo. E repare também em um detalhe. O capitão da frota está passando seus últimos anos em uma casinha de verão num condomínio de chácaras. Enquanto a Rússia tenta destruir a infraestrutura crítica da Ucrânia, a própria infraestrutura dela está matando seus defensores. Seria possível algo assim do outro lado do Atlântico, por exemplo, um capitão da OTAN levar uma vida tão miserável? Deixe-me não responder a essa pergunta. Os inteligentes já sabem a resposta. Ninguém chamou uma ambulância para o moribundo. Há pouco mais de um ano, em Vladivostok, um homem de 30 anos caiu bem na rua. E talvez ele tivesse conseguido sobreviver, se ao menos algum dos inúmeros transeuntes tivesse demonstrado compaixão. Mas não. Uma mulher passou, olhou para trás, mas não teve coragem de ajudar. O motorista do carro também ignorou o homem caído. Um minuto depois, mais uma pessoa simplesmente passou direto. Tudo isso foi registrado pelas câmeras de segurança. E não são fantasias da minha cabeça. No final, por mais de 20 minutos, as pessoas evitavam o homem e não chamavam o socorro médico. Em pleno dia, quase no centro de uma grande cidade, só após meia hora, um universitário chamou a ambulância, pois tudo ocorria sob as janelas do alojamento estudantil dele. Mas já era tarde demais. O homem morreu antes da chegada dos médicos. No Código Penal existe um artigo: abandono de pessoa em perigo. Deixar deliberadamente de ajudar uma pessoa em situação de perigo para a vida ou saúde pode resultar em multa e até mesmo em prisão. Por que as pessoas passaram ao lado de quem estava caído? Uma das razões pode ser o alcoolismo generalizado. Não é que eu queira defender todos os transeuntes sem compaixão, mas na Rússia existe claramente um estereótipo. Se alguém está caído na rua, é porque está bêbado ou drogado. Que fique lá deitado mesmo. E as autoridades russas só ficam felizes com isso. Eles afogam as almas de todos em bebidas alcoólicas, para que o povo não fique sóbrio e não perceba em que merda realmente vive. Mas isso já é outra história. Uma cachoeira congelada de cor interessante. Vamos para o outro extremo deste país conservador. Em Arkhangelsk há uma atração local, uma cachoeira única de merda. Infelizmente, isso não é piada, mas a dura realidade da Rússia de Putin. Então, em Arkhangelsk, na Avenida Nikolsky, existe uma casa de madeira número 116, construída ainda antes da Segunda Guerra Mundial. O projeto dessa casa não previa apartamentos separados. Há um corredor longo que vai de uma ponta a outra da casa, com quartos dos dois lados do corredor. Nos anos 60, quando começou a construção de prédios de apartamentos, as pessoas começaram a querer sair dessas casas. Passaram-se os anos 70, 80, o URSS se desfez, o socialismo foi substituído pela autocracia, mas a casa ainda está de pé e as pessoas ainda vivem nela. Na verdade, não é viver, é sobreviver, ainda mais com esse frio de 20 graus negativos ou mais. Mas o principal segredo deles, os moradores não quiseram mostrar, e só é possível vê-lo dando a volta na casa. E lá, parece muito com lava de vulcão, mas depois, percebendo de onde esse vulcão está saindo, você entende. São fezes congeladas do banheiro. Escorre e congela imediatamente.
A questão é que, com as primeiras geadas, a fossa séptica congelou, mas não dá para proibir os moradores de usarem o banheiro. Então, depois de um tempo, a parede da casa foi literalmente arrancada pela raiz por um fluxo denso de fezes. Coincidentemente, o rompimento ocorreu junto com uma onda de frio de 30 graus negativos, dificultando avaliar o estrago total. Moradores aguardam com apreensão temperaturas acima de zero. Com a primeira alta nas temperaturas, essa obra de arte contemporânea vai começar a feder e vai ficar impossível para todos ao redor continuarem vivendo ali. E agora, uma reviravolta inesperada. Qualquer propagandista escreveria. Mas todos nós vimos como em Kiev, na região de Borchaga, o bairro inteiro foi inundado por fezes. E isso é verdade. Sim, acidentes acontecem em todo lugar. Na Ucrânia, na Rússia, nos Estados Unidos e na China. Isso acontece em qualquer país. A questão é o quão rápido isso é resolvido e como as autoridades e as próprias pessoas reagem a isso. E aí está a grande diferença. Na Rússia, uma situação em que nada é feito com uma fonte congelada de fezes e os funcionários não são responsabilizados, isso é considerado normal. Os próprios moradores provavelmente já se acostumaram com isso. Prisão por uma conversa telefônica. Parece que a notícia anterior realmente atingiu o fundo do poço em todos os sentidos, mas, ao ler a próxima, como dizem, cavaram ainda mais fundo. Sergei Vedolia está sendo acusado de divulgar publicamente notícias falsas sobre o exército russo por causa, atenção, de uma conversa telefônica com parentes. Quando o advogado afirmou que uma conversa telefônica pessoal não pode ser considerada divulgação pública de informações, o investigador respondeu que havia uma testemunha na conversa. Quem poderia ser a testemunha de uma conversa telefônica? E essa testemunha era justamente quem estava ouvindo seu telefone por obrigação do trabalho. A pessoa que monitorava o telefone sentiu ansiedade, medo e desamparo por parte do Estado. O que acha dessa reviravolta? Mas, se há uma testemunha da conversa, então isso já não é mais uma conversa privada, e sim uma declaração pública. Inacreditável! E a pessoa que dedicou 18 anos de sua vida trabalhando para o aparelho estatal recebeu 7 anos de prisão? Barracões no centro da cidade. Vamos voltar à realidade russa no setor da construção civil. Já faz alguns anos que a Rus Propaganda se gaba com vídeos direcionados ao Ocidente, cuja mensagem principal é a seguinte: continuem apoiando a Ucrânia e nós vamos cortar o gás de vocês. Vocês vão congelar pra caramba. E de onde vocês acham que vem a nossa próxima história? De Genebra ou de Munique? Não, ela vem de Yakutsk, a capital da República de Sakha, que provavelmente é mais rica em recursos minerais do que todos os países da Europa juntos. E mesmo assim vive desse jeito. Praticamente no próprio centro da capital da República, é fácil sair do século XXI e cair no começo do século XX, e isso sem nenhuma máquina do tempo. Em particular, na rua Lermontov, os barracões de madeira construídos nos anos 30 ficam um ao lado do outro, e as pessoas vivem neles há décadas. No barracão com banheiro externo, que no inverno só se pode alcançar usando botas de pele, e na primavera e verão, de botas de borracha, por causa da neve derretida e da lama ao redor da casa. E no barracão da rua Bestujev-Marlinsky, nem banheiro no quintal existe, e os moradores são obrigados a sair com seus dejetos procurando um lugar adequado para despejá-los. Talvez, na época de Bestujev, isso fosse normal por lá, mas agora estamos em 2024 e as pessoas ainda vão ao quintal para fazer suas necessidades. As pessoas nessas casas nem vivem de verdade, apenas sobrevivem em perigo, esperando que as paredes e o teto desabem a qualquer momento. Em vez de geladeiras, eles usam caixas caseiras para armazenar alimentos durante o período de frio. Os médicos fugiram, deixando a parturiente para morrer. Desde os tempos soviéticos, um motivo especial de orgulho dos cidadãos da grande e imensa era o fato de a saúde ser gratuita. Então vamos dar uma olhada mais detalhada nessa que dizem ser a melhor medicina do mundo. Há alguns anos, na região de Stavropol, médicos sedaram uma parturiente de 24 anos e foram para casa. Diana deveria dar à luz seu bebê no hospital da vila de Kursavka, mas, no último momento, sua médica decidiu fazer uma cesariana de emergência. No entanto, após a cirurgia, o estado da jovem mãe começou a piorar rapidamente. Naquele momento, a parteira de plantão já havia entendido que a situação estava fora de controle.
E então aconteceu algo inimaginável. Em vez de prestar socorro de emergência, ambos os médicos simplesmente deixaram a sala de reanimação. Antes disso, aplicaram em Diana uma dose dupla de medicamentos. Nesse momento, segundo os próprios médicos, a jovem entrou em coma, tendo perdido mais de 1,5 litros de sangue. O que levou esses carrascos de jaleco branco a cometer tal ato? Será que precisavam urgentemente salvar outra jovem mãe? Ah, que nada, que nada. Segundo a parteira de 72 anos, naquele momento, ela simplesmente passou mal. A pressão subiu. Já a outra médica se mostrou ainda mais original. A mulher afirmou que naquele dia não era o seu turno. Então, quando o marido ligou para ela, ela prontamente deixou a paciente morrendo. Ninguém pode dizer com certeza se a Diana, de 24 anos, teria sobrevivido se ao menos algum dos médicos tivesse ficado ao lado dela naquele momento ou não. Mas uma coisa é certa, não se pode deixar uma paciente morrer sozinha, mesmo que não seja o seu turno. Por favor, me lembre, qual é mesmo aquela nação que se orgulha tanto do lema "Não abandonamos os nossos"? Claro, pode-se dizer que isso pode ser qualquer um, menos os russos. Mas os fatos e, o mais importante, as estatísticas são teimosos. E eles mostram exatamente o contrário. E quantos casos semelhantes são silenciados e escondidos? Assim permanecendo para sempre como sigilo médico. Mas hoje vou tirar o sigilo de mais uma história. Trancaram na sala de serviço. Em seu discurso de 2012, o futuro réu do tribunal de Haia, de sobrenome Putin, indicou claramente pela primeira vez que na Moscóvia há uma clara deficiência daquilo que nos faz ser quem somos. O motivo é didático, e esse é o segredo didático, aquilo de que todos nós nos orgulhávamos. Ou seja, nada de misericórdia, compaixão, empatia. Durante mais de 10 anos, eles não só não conseguiram se livrar desse tipo de deficiência, como, na minha opinião, ela se tornou catastrófica. Esta é uma história sobre médicos que esqueceram completamente o juramento de Hipócrates. No Hospital Distrital da Buriácia, os médicos trancaram um paciente de 40 anos em uma sala de serviço. Vladimir foi internado no hospital com pneumonia bilateral. Devido ao comportamento estranho do paciente, ele foi trancado na sala de serviço. O que havia de tão estranho no comportamento dele? Testemunhas contaram que, algumas horas antes de morrer, o homem andava pelo hospital, espiando nos quartos e tentando encontrar um médico. Os médicos consideraram, só ouça essa formulação, o comportamento do paciente como agressivo e o trancaram em um cômodo abafado. Colocaram um cadeado na porta. Os médicos só souberam que o homem havia morrido no dia seguinte, quando o pai dele veio visitá-lo. Quando a porta foi aberta, o pai quase desmaiou. No quarto abafado, no chão junto ao radiador, estava deitado seu filho. Nikolai Konstantinovich correu até ele, começou a fazer massagem cardíaca e respiração artificial, mas tudo foi em vão. O pessoal médico nem sequer tentou participar da reanimação. Mas isso ainda não é o fim da história. Quando meu pai e minha irmã tentaram tirar o corpo sem vida do quartinho, eles perceberam que alguém da equipe estava colocando a bolsa e o telefone do Volodya junto dele. Entende? Eles o trancaram lá sem telefone, sem água e esqueceram dele. A autópsia indicou que o homem morreu por edema pulmonar. A médica disse que ele ficou trancado só 5 minutos, mas a família não acredita. Quanta misericórdia, quanta compaixão e, especialmente, quanta empatia nas ações dos médicos. Resumindo, só abandonamos os nossos se esquecermos. Valores familiares. E como não falar sobre valores familiares? Aqueles mesmos que diferenciam a Rússia espiritualizada do Ocidente que nunca apodrece. Aqui não vai ser só uma história, mas um verdadeiro blitz. Vamos passar por todos esses valores e descobrir o que realmente está acontecendo na Rússia. Respeito aos mais velhos. Em 23 de março de 2023, em um apartamento em Moscou, um filho de 49 anos estrangulou a mãe com uma correia de borracha do mecanismo de uma máquina. E então, junto com a irmã, levou o corpo para a região de Ryazan e o deixou em uma das casas abandonadas. A polícia, ele explicou que o conflito com a mãe durava vários meses. A aposentada não queria que a namorada do filho morasse no apartamento deles. Na verdade, ela também não aprovava a escolha do filho.
O homem sugeriu várias vezes à mãe comprar a parte dela no apartamento e morarem separados, mas ela recusava. Do conflito por causa da moradia surgiu uma briga entre parentes próximos, que terminou em um assassinato brutal. Família, fidelidade e amor. Uma garota de 14 anos de Ulyanovsk, vencedora dos concursos de beleza Pequena Miss Rússia e Pequena Beleza do Volga, procurou as autoridades policiais com uma denúncia de estupro. Segundo ela acabou em uma festa com pessoas que ela mal conhecia, onde havia jovens pertencentes à chamada elite jovem. Depois de embebedarem a garota, eles abusaram dela, cometendo atos sexuais violentos usando objetos improvisados. Segundo algumas informações, um desses objetos era uma cenoura. E como tudo isso terminou? Lembre-se do status dos participantes dessa festa, e talvez, conhecendo a realidade russa, não será difícil para você imaginar o desfecho. A menina e seus pais foram fortemente aconselhados a abafar o caso, pois todos os participantes daquela festa eram filhos de pessoas importantes na cidade. Diziam que entre os jovens que se divertiam havia até filho de deputado. Ninguém podia acabar atrás das grades, ainda mais sob uma acusação dessas. De qualquer forma, o caso nunca chegou a ir para o tribunal. O trabalhador braçal de 49 anos da cantina de Moscou encontrou na casa de campo um pé de cadeira envernizado e levou para seu apartamento, onde morava com a esposa e a filha. No dia 24 de fevereiro, o chefe da família decidiu continuar comemorando o Dia do Defensor da Pátria. Depois de beber meia garrafa de conhaque, ele se perguntou qual seria o comprimento do seu reto. O experimentador decidiu fazer a medição justamente com aquela perna de cadeira que estava largada sem uso, e como se estivesse esperando sua hora, eu não aguento, como se estivesse esperando seu momento. No entanto, não foi possível retirar sozinho o instrumento de medição de meio metro de comprimento. Teve que ir ao hospital. O próprio homem se considera um experimentador e tem certeza de que fracassou porque esqueceu de amarrar, droga, um cadarço no aparelho. Eu fico indignado. Seguir os rituais, honrar a memória dos antepassados. É como um Royal Flush de regiões diferentes. Em Kamyshin, na região de Volgogrado, desconhecidos profanaram a vala comum dos combatentes da Batalha de Stalingrado. Eles queimaram todas as coroas trazidas para o túmulo e danificaram a estrutura do Memorial da Chama Eterna. Em Serpukhov, vândalos picharam uma suástica com tinta spray no monumento do tanque T-34. No território de Stavropol, 3 jovens foram detidos. Eles urinaram no queimador da Chama Eterna. E o mais interessante é que, nesse teatro do absurdo bastante medíocre, na Rússia, a culpa por muitos desses casos será atribuída ao presidente Putin e à sua péssima administração do país nos últimos 25 anos. Acreditaram? Ah, claro, né? Os culpados de novo são os ucranianos. São eles que supostamente dão instruções diretamente do território da Ucrânia para grupos radicais e formações sectárias neopagãs. Nos materiais das investigações, aparecem como coordenadores agentes de serviços secretos estrangeiros, incluindo o GUR e o SBU. Como poderia faltar o rastro ucraniano? Nem a água será abençoada, nem a mãe será sufocada, nem as chamas eternas serão profanadas. A Rússia é um país que está se despovoando. Putin começou a guerra na Ucrânia à toa. E não se trata apenas da total impotência do seu exército e da estupidez absoluta dos generais que só sabem roubar e bajular os superiores. Expansões, conquistas, guerras e revoluções só podem ser feitas por um país com uma população jovem e em crescimento. A Rússia definitivamente não se encaixa nessa categoria. O país está envelhecendo rapidamente e se despovoando. E esse é provavelmente o principal problema da Moscóvia, que nos últimos anos está entre as 10 nações que mais estão se despovoando no mundo. O despovoamento da Rússia não começou ontem. Isso já vem acontecendo há várias décadas. No entanto, foi justamente nos últimos anos que esse processo começou a se acelerar rapidamente. Se falarmos em números concretos, estamos falando de centenas de milhares. Por exemplo, em 2020, a diminuição total da população russa foi de mais de 580 mil pessoas. E em 2021, mais de 690 mil. Para quem não entendeu, essa é a diferença entre o número de nascimentos e o número de mortes em um ano.
Anteriormente, as perdas demográficas eram compensadas por migrantes, mas após o início da guerra e especialmente o anúncio da mobilização por Putin, os russos começaram a fugir em massa de sua pátria espiritual. Dizem que, no último mês, mais de 1 milhão de pessoas deixaram a Rússia. As maiores perdas demográficas afetam principalmente os russos, enquanto chechenos e outros povos do Cáucaso mantêm taxas de natalidade normais. Eles não podem ser chamados de povos em extinção. A situação mais grave está na Rússia Central, nas regiões do extremo norte e no extremo oriente. Grandes áreas estão ficando despovoadas e virando desertos. Nos últimos 20 anos, enquanto Putin e seus camaradas de São Petersburgo estavam no poder, a Rússia perdeu 20 mil vilarejos. E a maioria deles desapareceu nas regiões tradicionalmente russas, por exemplo, como na região não Chernozem. Você acabou de ouvir o que eu disse? Em 20 anos desapareceram 20 mil vilarejos, não apenas 20 mil, e isso são apenas os dados oficiais. Tenho certeza de que os números reais são ainda mais assustadores. A população de muitas cidades relativamente grandes também está diminuindo rapidamente. Por exemplo, Nizhny Novgorod, Murmansk, Tula. A população de apenas uma cidade na Rússia está crescendo constantemente. Acho que você sabe qual é. Escreva nos comentários. Sim, a Rússia é o maior país do mundo em termos de área. Mas devido à população relativamente pequena, uma parte significativa do seu território simplesmente fica desocupada e não traz nenhum benefício nem para os próprios russos, nem para o resto da humanidade. Isso fica claro em fotos tiradas do espaço. As luzes dos assentamentos aparecem na parte europeia da Rússia, ao longo da ferrovia Transiberiana, na Transbaicália e no extremo oriente. Todo o território distante é escuro, um deserto sem vida. Por que a Rússia está perdendo população tão rapidamente? Existem muitas razões para isso. Começando pela baixa expectativa de vida dos russos, o sistema de saúde destruído e o enorme número de divórcios. Mas tudo isso é secundário. Apesar da propaganda insana dos valores familiares e tradicionais, as mulheres russas simplesmente não querem ter filhos e fazem uma enorme quantidade de abortos. Em média, cada uma delas tem menos de 2 filhos. Resolver os problemas demográficos é muito difícil. Para isso, não são necessários apenas anos, mas décadas e uma política estatal bem planejada nessa direção. A experiência mundial mostra que é possível melhorar a demografia de um país. Mas o pior que se pode fazer numa situação dessas é iniciar uma grande guerra e enterrar dezenas de milhares de homens em idade reprodutiva no solo fértil ucraniano, além de transformar outros tantos em inválidos. Ah, sim, ainda tem centenas de milhares de homens jovens, ativos e bem de vida que foram embora, fugiram da Rússia depois do anúncio da mobilização. Essa provavelmente é a maior onda de migração russa desde a época da Guerra Civil. Epidemia de AIDS na Rússia. Está acontecendo uma verdadeira epidemia de AIDS. De acordo com as estatísticas, os russos sofrem dessa doença mortal com uma frequência 10 vezes maior que a dos cidadãos da União Europeia. Isso chama a atenção, pois os principais grupos de risco para a AIDS são dependentes químicos e homossexuais. É assim que as coisas acontecem. A propaganda do Kremlin grita 24 horas por dia sobre os valores ortodoxos e os valores familiares. Enquanto isso, o povo russo, altamente espiritual, está morrendo de uma doença que geralmente atinge pessoas com orientação não tradicional. De acordo com as estatísticas oficiais, no início de 2022, quase 1.140.000 pessoas com AIDS vivem na Rússia. No entanto, a maioria dos especialistas que trabalham com esse tema acredita que, na verdade, o número de infectados é muito maior. Anualmente, são registrados de 90 a 100 mil novos casos de infecção. A Rússia já está há muito tempo entre os países com maior disseminação da AIDS no mundo. Vale acrescentar que, além dela, apenas países africanos estão nessa lista, e algumas regiões russas superam com folga até mesmo os países do continente africano. De acordo com dados de 2019, o líder na disseminação da AIDS era o Zimbábue, com 281 casos por 100 mil habitantes. Logo atrás, em um respeitável segundo lugar, estava a região de Kemerovo, onde foram registrados 206 novos casos de infecção por 100 mil habitantes. Para comparação, na União Europeia, no mesmo ano de 2019, houve 4,9 casos de infecção por 100 mil habitantes. Kuzbas pode ser facilmente chamado de zona de desastre. Aqui, quase 1 em cada 10 pessoas está infectada com AIDS. Falando grosseiramente, praticamente em cada casa ou em cada entrada de prédio residencial mora uma pessoa infectada com AIDS.
Mas deixa a próspera Europa de lado. Nada parecido com a epidemia russa existe nos países pós-soviéticos da Europa Oriental ou da Ásia Central. Nem mesmo no Afeganistão, que é o principal produtor de heroína do mundo, existe uma estatística tão assustadora. A situação poderia ser melhorada com uma ampla campanha de conscientização da população. Por exemplo, palestras sobre sexo seguro em instituições de ensino. No entanto, na Rússia moderna, coisas desse tipo são totalmente proibidas. Em vez disso, os alunos aprendem sobre o funcionamento do fuzil Kalashnikov. Enquanto isso, o número de mortes confirmadas por AIDS na Rússia já ultrapassou 400 mil pessoas. O nível de dependência de drogas é altíssimo. Um dos principais motivos para a grande epidemia de AIDS é o alto índice de dependência de drogas na Rússia. Segundo estimativas da ONU em 2008, a Rússia era líder mundial no consumo de heroína. Nos anos seguintes, a situação não melhorou muito. Hoje, até 20% de toda a heroína afegã acaba na Rússia. É muito difícil dizer mesmo aproximadamente quantas pessoas na Rússia usam drogas pesadas. O número varia de 2 a 7 milhões e meio de pessoas. Em 2021, só por overdose, cerca de 10 mil dependentes morreram, embora, na verdade, as drogas tirem muito mais vidas. As pessoas morrem não só pela substância em si, mas também pelas consequências do seu uso. Entre elas estão a AIDS e hepatite, outras doenças graves, transtornos mentais e suicídios. Em meados dos anos 2000, uma droga caseira chamada Crocodil se espalhou amplamente na Rússia, podendo matar uma pessoa em poucos meses. Essa substância faz com que a pessoa literalmente apodreça viva. Primeiro, a pele fica coberta de feridas em decomposição, os dentes caem e, em seguida, desenvolve-se gangrena e os órgãos começam a falhar. Os ingredientes para o Crocodil eram vendidos livremente em farmácias comuns e custavam muito menos que a heroína. A produção deles foi organizada por uma empresa farmacêutica que estava diretamente ligada à ex-chefe do Ministério da Saúde da Rússia, Tatiana Golikova. Em outras palavras, os componentes para a droga mais mortal eram produzidos sob a proteção da chefe de toda a medicina russa. A disseminação de drogas leves e substâncias psicoativas representa um problema igualmente grave para a Rússia moderna. Elas são extremamente populares entre crianças e adolescentes, por isso são especialmente perigosas. Em 2017, só de metanfetamina foi apreendido na Rússia o dobro do que em toda a União Europeia. O combate à dependência química exige uma política estatal séria e bem planejada, ainda mais porque ela representa um grave problema social. Os dependentes químicos são responsáveis por uma parte significativa de todos os crimes cometidos. O tráfico de drogas é realizado por organizações, grupos criminosos organizados e agentes de segurança corruptos. No entanto, em vez de resolver esse problema gravíssimo, a liderança russa inicia uma guerra em um país vizinho, gastando bilhões de dólares nisso. Novamente surge a pergunta: como um país tão espiritualizado como a Rússia pôde se tornar um dos líderes mundiais no consumo de heroína, enquanto a produção de drogas sintéticas é protegida pelo ministro da Saúde? Talvez ela não seja tão espiritual assim? Alcoolismo. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas é um problema antigo da Rússia, que sempre foi considerada um país que bebe muito. No entanto, nos últimos anos, isso adquiriu o caráter de um desastre nacional e muitos especialistas já chamam as atuais proporções da bebedeira na Rússia de catástrofe humanitária. Em 2021, cada habitante da Rússia com mais de 15 anos consumiu 11,5 litros de álcool por ano. Isso não é um recorde mundial, porém o consumo de álcool entre diferentes faixas etárias e grupos sociais representa um problema sério. Tradicionalmente, quem mais sofre com o alcoolismo é o interior da Rússia, e quanto mais deprimida é a região, mais se bebe e menos atenção se dá à qualidade das bebidas. Isso naturalmente leva a um grande número de intoxicações alcoólicas, suicídios, crimes relacionados ao consumo de álcool e casos de violência doméstica. O consumo de álcool é menor nas regiões muçulmanas da Rússia. O presidente da Sociedade Russa de Combate ao Câncer, David Zaridze, afirmou que 50% das mortes entre a população russa com idades entre 15 e 54 anos estão relacionadas ao abuso de bebidas alcoólicas.
E não se trata apenas de envenenamentos, mas também de acidentes, assassinatos e suicídios, além de todo um grupo de doenças graves das quais sofrem os alcoólatras. O Ministério da Saúde da Rússia apresentou números ainda mais assustadores. Segundo eles, o álcool é responsável, em maior ou menor grau, pela morte de 70% dos homens em idade ativa. Só por intoxicação com diversos tipos de álcool adulterado, de 40 a 50 mil pessoas morrem todos os anos na Rússia. Os jovens na Rússia realmente começaram a beber menos bebidas alcoólicas fortes agora. No entanto, elas foram substituídas pela cerveja, que provocou um surto do chamado alcoolismo causado pela cerveja. Além disso, entre os adolescentes, o álcool está sendo substituído por várias substâncias psicoativas, o que é ainda mais perigoso. Na Rússia, tentam combater o alcoolismo por meios administrativos, mas isso não é muito eficaz. O interior da Rússia bebe por causa do desemprego, da falta de perspectivas e, em geral, da ausência de qualquer pauta positiva na vida. Dificilmente o atual governo russo conseguirá mudar algo nessa questão, e duvido que isso realmente o preocupe muito. Líder em número de abortos. Apesar de todas as histórias sobre a alta espiritualidade dos moscovitas, a Rússia está entre os líderes mundiais em número de abortos. Por exemplo, em 2020 foram realizadas 450 mil operações de interrupção artificial da gravidez. Na Ucrânia, por exemplo, o número de abortos é uma ordem de grandeza menor, menos de 65 mil procedimentos. Na Rússia, a Igreja Ortodoxa do camarada Gundyaev se manifesta ativamente contra o aborto, assim como vários políticos que se consideram conservadores e estatistas. Dizem que a nação russa está sumindo, então as mulheres russas devem ter mais filhos. Precisamos de soldados. Houve até apelos para proibir o aborto em nível legislativo, mas a Duma estatal os rejeitou. Para que haja menos abortos no país, é preciso desenvolver a cultura do planejamento familiar e fazer com que as mulheres queiram ter filhos. Putin precisava cuidar da economia e das questões sociais, e não começar guerras com os vizinhos. Assassinatos premeditados. Como cereja do bolo, na Rússia, o nível de violência é muito alto. E não estamos falando apenas de brigas, mas de crimes graves, assassinatos premeditados. De acordo com dados abertos, anualmente na Rússia há 8,2 assassinatos para cada 100 mil pessoas. Para comparação, nos Estados Unidos esse número é de 5,35 e na Ucrânia é de 4,6. Nos Estados Unidos, onde armas são vendidas livremente, há menos assassinatos do que na Moscóvia tradicionalista. Entende por que menciono os Estados Unidos? Putin vive dizendo: vocês querem que seja como nos Estados Unidos? Como na Ucrânia? Vocês querem que seja como em Paris? Durante muitas décadas, a URSS e depois a Rússia investiram enormes recursos na criação de uma imagem virtual do povo russo, que não tem nada a ver com a realidade. Foram escritos livros, feitos filmes, onde os russos eram retratados como generosos, justos e altruístas. Tudo isso é falso. Vimos os verdadeiros russos em Bucha, Irpin e Mariupol. Espero que este vídeo tenha sido interessante e tenha aberto os olhos de alguns para o verdadeiro mundo russo. E quero perguntar a vocês, o que acham deste vídeo? Não querem um pouco do mundo russo? Tudo certo, escrevam sugestões para o próximo vídeo. Glória à Ucrânia!